Você está onde, Alexandre? Sou de Bangu, cara. Você Bangu? conhece o Rio? Conhece o Rio? Conheço, eu morava no Rio. Ah, então conhece, eu sou de Bangu. Eu morei muito tempo na Taquara e um tempinho ali em Realengo. Caramba, vizinho, Taquara é pertinho. Taquara é pertinho. É. Eu morei 8 anos em Macaé. Caramba, em Macaé. Caramba, Macaé já é diferente aqui. Macaé já tem um estilo mais do Fui interior, é guerreira. diferente. É diferente. É diferente. Boa noite, Renata. Boa noite, Ana Elise. Boa noite. Um dos benefícios do avanço tecnológico é que a gente pode se reunir, esteja aonde estivermos, né? Basta ter um bom sinal de internet. Vamos aguardar mais um pouquinho, 8h04. O que eu estou pedindo para aguardar um pouquinho? Para a gente fazer um exercício logo no início. Deixa eu ver quem está pedindo aqui. Renata está no sul, com calorão. Aqui em Curitiba está frio. Aqui como eu estou em Curitiba. Deve ser no Rio Grande do Sul. Daqueles veranicos, né, agora. Rio Grande do Sul. Aqui em Curitiba está frio. É que o Rio Grande do Sul é bem no nível do mar, né? Eu estou a 1.000 metros do mar. Bom, vamos começar? Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou pedir para que vocês todos... A Márcia. Eu vou pedir para que todos abram as câmeras e deixem os microfones desligados, por favor. Vamos abrindo as câmeras e deixar os microfones desligados. Falta Alexandre, Yara e Anelisa. Marcele, boa noite. A Ana Elisa está jantando. Então, vamos aguardar mais um pouquinho para que a Ana possa participar junto com a gente?
Marcele. A Marcele batendo ponto, né, Marcele? Oi. Que bom. Eu estava no Bluetooth, eu não estava conseguindo ouvir nada. Ana, assim que você estiver disponível, você avisa a gente, tá? Hoje, o foco da conversa é continuar os temas que estavam dentro daquela primeira live, mas hoje nós vamos tratar de convergência energética e ressonância. E esse exercício que nós vamos fazer, ele é justamente para nos trazer essa questão da convergência, para que esse campo que nós estamos criando aqui, alguns gostam de chamar de egrégora, nós possamos fortalecer esse campo para que nós desenvolvamos essa conversa com um pouco mais de profundidade, de clareza, e que nós possamos reverberar isso em cada um de nós durante a nossa reunião de hoje. Quem já estiver disponível, deixa a câmera aberta, por favor. Ok, Annelise. Ana vai entrar pelo celular, porque o notebook dela está travando. Depois da live, a gente vai gravar, e aí a gente sobe lá para o YouTube, tá bom? Alô, Ana? Ah, agora sim. Volta, Marcelo. Marcele? Ok. Então, nós vamos fazer o seguinte. Sentados, primeira coisa, né? Vamos respirar. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Mas não fechem os olhos. Certo? Então, inspira. 1, 2, 3. Segura. Solta. Sempre em 3 tempos.
Agora, feche os olhos. Vamos fazer a mesma coisa, 3 tempos. Inspirou, 1, 2, 3, segura, 1, 2, 3, solta, 1, 2, 3. Vamos lá? Mais uma. Agora eu quero que vocês façam o seguinte: estendam as mãos à frente, na altura dos seus ombros. As palmas das mãos para cima. Palmas das mãos para cima. Os braços estendidos. Fica mais, né? Os braços estendidos na altura dos ombros. Palmas das mãos para cima. Nós vamos fazer a respiração. Quando eu inspirar, eu viro a mão direita para baixo. Quando eu expirar, eu viro a mão esquerda para baixo e ponho a direita para cima. Entenderam? Então, eu inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Façam isso agora com os olhos fechados. E bem lento o movimento das mãos, bem lento. E percebam qual é a sensação que vai gerando nas mãos de vocês. Vão repetindo. Fazendo o movimento das mãos. Quando vocês sentirem, cada um individualmente, sentir a mão mais pesada, ou quente, ou fria, ou formigando, ou dando um choquinho, traz as mãos juntas para o meio do peito, na altura do chakra cardíaco. Isso. Com a mão direita, eu vou tocar o meu coronário, batendo nele com as pontinhas do dedo. E eu digo, eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Vem para o frontal. Eu vejo, eu discerno, eu compreendo. Eu vejo, eu discerno, eu compreendo. Vem para o laríngeo. Eu realizo, eu transformo, eu materializo. Eu realizo, eu transformo, eu materializo. Eu realizo, eu transformo, eu materializo. Sobe a mão e solta.
Podem comentar alguma coisa se quiserem. Alguma percepção, alguma sensação? Bom, a minha foi formigamento e pressão. Quando eu virava a mão, era como se eu não conseguia subir mais essa mão e nem descer essa. Ficou algo impedindo para mim subir ou descer. Certo. Alguém mais? Os meus braços ficaram totalmente pesados. Os meus também, muito pesados. Muito Teve um pesado. momento que eu não tinha mais o controle. Foi onde pesou mais, é onde eu retive os braços. Alguém mais? Bom, Os meus também pesaram e minhas mãos formigaram. o que é esse exercício? Qual que é o objetivo dele? É criar aterramento. Então, nós mexemos com as duas faces dos elétrons, o positivo e o negativo. E vamos imantando isso. Então, as manifestações que a gente vai observando e vai sentindo é o carregamento energético. Não dá para dizer assim que o de um ou que o de outro está dizendo. É uma percepção individual que o terapeuta tem que encontrar nele, porque isso é uma energização para o terapeuta. Você pode fazer isso, uma das práticas, né? Antes de você atender, você se energiza, captando as energias telúricas e energéticas sutis, telúricas quando você está com a mão para baixo, energética sutil quando você está com a mão para cima. E você vai trazendo ela para você e juntando ela em você. Como nós vamos fazer atendimentos, nós vamos prestar serviços, nós clareamos os 3 principais chakras para que se possa fazer uma observação correta da aplicação dessa ferramenta, seja ela qual for, com o nosso cliente, o nosso paciente. Ativamos o coronário, o frontal e o laríngeo para que a gente possa ter percepção, que a gente possa entender os sinais, mas para que também a gente não fique preso no mental. É uma sugestão para quando se for iniciar os trabalhos, para quem já trabalha como terapeuta contínuo, ou mesmo para quem vai fazer algum atendimento mais esporádico, se prepare. Estejam sempre cientes que é preciso criar essa convergência nossa com todo o conjunto energético, cósmico e telúrico, porque a gente precisa estar aterrado. Nós precisamos estar centrados para realizarmos isso. Eu escolhi hoje esse exercício justamente para poder linkar com o assunto de hoje, convergência energética. A questão das frequências e das vibrações já é estudada há muito tempo, tem já alguns milhares de estudos científicos sobre esse aspecto. Está se desenvolvendo muito a aplicação dos campos de energia em diversas formas de tratamento, até dentro da medicina tradicional. Os equipamentos de ressonância magnética, de ultrassom, eles estão sendo aperfeiçoados a períodos muito curtos. Por quê? Porque os estudos sobre as vibrações, sobre as frequências, estão ampliando muito. E aí,
com o advento do conhecimento da mecânica quântica e da física quântica, isso trouxe um novo horizonte para essas formas de detecção. Há alguns anos vem sendo feito um trabalho por um médico, um cientista, vou até ler aqui para vocês uma coisa dele. Dr. Emin Gaussmann. Ele tem um estudo que iniciou em 1968, e ele diz assim: o ser precisa ser avaliado em mais de um nível. Uma doença aparece com sintomas físicos. Certas sensações de enfermidade no nível vital, o que é o nível vital? É o físico. Certos equívocos de significado no seu nível mental e certo senso de separação com relação aos níveis supramental e de beatitude. Uma cura completa é uma cura holística. Então, a gente tem o quê? Nós temos lá 5 níveis de consciência, né? O nível físico, denso, o nível vital, que é o primeiro campo energético que nos envolve. Depois vem o nível mental, o supramental, e ele, no caso, chama o último de sublime. Essas manifestações em diferentes níveis vibratórios são contidas dentro do campo onde nós estamos hoje, é o campo da Terra. Esse escudo magnético que nos envolve permite que esses campos eles estejam centrados no ser. Aí o que acontece? O que essa convergência energética tem que ver com a história? Seja qual for o objetivo, o objeto do trabalho que nós fomos desenvolver, se você não estiver centrado, e o que é estar centrado? Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a prática, e você tem que saber entender os diversos sinais durante o atendimento. Que sinais são esses? As manifestações do corpo do seu cliente, do seu paciente, ou seja, a leitura corporal. Perceba a respiração dele, perceba a pele, se está rosada, se está muito esbranquiçada. A gente vai lendo esses sinais. Perceba se ele te olha nos olhos ou não. Algum momento você pode pedir para ele fechar os olhos, dependendo da ferramenta que você for usar. A energia também dele, né, Lu? Quando a gente conversa com a pessoa, você já sente a energia também. E era o último nível, que é isso. Sinta o campo dele. Lembrando um detalhe aqui. Sempre antes de iniciarmos um trabalho, nós pedimos permissão para adentrar no campo do cliente. Em qualquer ferramenta. Em qualquer ferramenta. Voltando lá na questão da congruência. O que é congruência? O que é congruência?
que vocês entendem o que é congruência? É uma correspondência, é uma conformidade, é uma concordância, é uma harmonia, é uma adequação, é uma justeza ao fim a que se propõe ou a que se destina. Então, para que eu possa, nas minhas práticas, conseguir os objetivos que são necessários, seja uma cura, o rompimento de um emaranhamento, seja o que for o objetivo que a gente queira trabalhar ali, tem que haver uma congruência energética. E essa congruência energética, ela tem duas fases. Uma é a sua congruência com a ferramenta com que você vai trabalhar. A outra congruência é você com o seu cliente, com o seu paciente. Para que possa realmente haver essa congruência, eu não posso ficar só na questão do conhecimento. Eu tenho que ter o conhecimento, óbvio. Mas eu não posso ficar só no nível do plano mental. Porque se eu ficar no nível do plano mental, eu começo a gerar ou expectativas sobre aquilo que eu estou fazendo, ou eu começo, durante as percepções, eu começo a criar um julgamento interno, um julgamento meu sobre aquilo que está acontecendo ou sobre aquilo que eu estou vendo. Quando nós estamos fazendo a convergência, eu preciso estar aberto para quê? Para que a energia pura do campo do cliente e o do meu campo possam interagir e trocar informações. Entenderam isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer só um adendo, né? Resumindo o que o Luiz quis falar, é que a maioria das doenças vem da parte energética para o físico, tá? Só para vocês entenderem. Então, quando chega no físico, é o último estado, né, da doença. Né, Lu? Ontem eu estava conversando com uma doutora, ela é nutricionista, é PhD em medicina ortomolecular, e ela está fazendo um segundo PhD voltado justamente para essa questão da congruência e da convergência. Por quê? Porque isso abre os aspectos mais amplos, ou seja, o sentido quântico da coisa, o sentido da amplitude do que nós estamos fazendo como terapeutas. Nós estamos tratando com pessoas, com seres, onde cada um está colocado dentro de uma realidade, vivendo uma realidade, que, na maioria das vezes, pode não ser a mesma que a nossa. Então, eu preciso ir buscar a origem daquilo que ele está trazendo para mim. Porque não A doutora ontem falou... Né? Não adianta só remediar, tratar ali a dor que está ali. Você tem que ver, ir a fundo na pesquisa para ver onde começou essa dor. Exatamente. Porque senão nós caímos no mesmo erro da medicina tradicional. Nós tratamos os sintomas. A pessoa chega pedindo um reiki porque ela está tendo muita dor de cabeça. Você vai lá e faz o reiki para ela. Mas você não trouxe a cura.
Você deu um paliativo para ela. Você vai abrir uma mesa de tarô para alguém. E você vê que o que as cartas estão trazendo de informação é com relação ao momento presente dela. E às vezes não tem nada a ver com saúde a dor de cabeça dela, né? Exatamente. Você vai lá na mesa ou no biômetro, às vezes pede para limpar o ambiente. Sabe, uma coisa assim que não tem, você não, jurava que não era aquilo. Nossa, mas o ambiente, o ambiente, né, Lu? É justamente o que nós estamos falando. É a realidade onde cada um está inserido. E essa realidade, ela converge o quê? O indivíduo e todos os elementos que estão em volta dele. Há uma interação energética, é o que nós chamamos de emaranhamento quântico. Uma das ferramentas que é mais fácil a gente perceber isso é a constelação. Na constelação, os emaranhamentos se mostram muito rápidos. Nas mesas, na radiestesia, quando você está fazendo ainda a identificação, se você estiver muito atento e souber utilizar muito bem o biômetro e a adequação dos gráficos que você está aplicando para a pessoa, você também consegue perceber essas interações. Um exemplo disso quando eu vou lá com o testemunho, vou ver o que o divino quer para aquela pessoa, né? Às vezes pede lá proteção e equilíbrio psíquico. Por isso que eu falo para a gente sempre acompanhar o paciente, né? O teu cliente. Eu vou lá e já pergunto para a pessoa o que está acontecendo. Daí a pessoa já desaba a chorar, né? Então, assim, vocês têm que ter um feeling, assim, na hora, sabe? Isso é uma vivência, né? Estou mostrando a vocês uma vivência de o que o Lu está falando na teoria. É justamente essa questão, é a prática, né? Você estar praticando para você poder estar adquirindo, desenvolvendo, adquirindo não é a melhor palavra, não. É desenvolvendo esse feeling, essa percepção mais apurada. E é seja só na qual... prática mesmo, né, Lu? O quê? É só na prática mesmo, né? Só na prática, só na prática. Aí é um alerta que eu já fazia para o pessoal em uma outra forma de atendimento, que é o quê? Você terminou de fazer um curso, de aprender uma técnica, isso não quer dizer que você está preparado para sair atendendo. Você tem que incorporar isso em você. Você tem que traduzir essas informações, digerir essas informações e, principalmente, entender e ver como que ela se manifesta. Por exemplo, quem vai aplicar um reiki? Quando você inicia, você se prepara, e qual que é a ferramenta física que você usa? As suas mãos. Então, você tem que preparar essas mãos. E esse preparar as mãos, ele tem também uma série de outros aprendizados. No que são esses aprendizados? São as mudras. São as posições que você faz com as mãos para você ir energizando, abrindo os canais. Nós temos dezenas de pontos energéticos nas mãos. E no corpo também, né, Lu? Quando a gente não está bem, eu sugiro, né? Quando a gente... Porque assim, ó, nem todos os dias a gente está bem, né? Então, quando a gente não estiver bem, eu aconselho vocês não mexerem na energia de outras pessoas. Que abala também.
Isso é um negócio muito sério. Há 2 semanas atrás, eu participava de uma constelação, onde eu era um dos representantes, e no final da constelação, a pessoa estava passando por um processo, num momento difícil, é uma psiquiatra, terapeuta, uma vasta experiência, mas ela estava passando por um momento complicado. No final da constelação, por tudo que foi trazido, o que foi recomendado para ela? Que ela não, mesmo sendo o ganha-pão dela, que pelo menos por 1 semana ela não atuasse. Por quê? Porque o campo energético dela não estava convergente. Ele tinha manifestações, ele tinha reações por causa do interno dela que estava sendo tratado. Esses entendimentos, como a Ana colocou agora há pouco, se eu não estou bem, gente, não força a barra. Nós precisamos estar o mais possível equilibrados, o mais possível centralizados, para que a gente possa estar atuando, seja qual for a ferramenta que a gente estiver usando. Por quê? Porque tudo é energia. Tudo age dentro da ressonância. É o que o doutor diz. Nós temos que nos tratar e tratarmos os outros nessa visão ampla, holística, entendendo que o indivíduo tem diversos elementos atuando ali, e eu preciso ir identificando e tratando cada um deles. Não é tudo de uma vez. Fala, Marcelo. É só o corpo, né? É o ambiente onde você está trabalhando também. Menos organizado. Marcelo levantou a mão? Diga. Uma coisa interessante é que quando você não está bem e você vai tratar uma pessoa, a pessoa não sabe que você não está bem. Então, ela vai receber essa energia sem saber. Ela vai receber isso sem saber. Uma coisa interessante é que o animal não aceita. O animal, se você não estiver bem, literalmente, ele não aceita, experiência própria. Aqui em casa, eu achava que eu tinha, meu pet aqui não estava legal, meu cachorro. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer. E aí eu fui fazer reiki nele e ele não aceitou de jeito nenhum. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? A pessoa não tinha experiência, né? Aí eu fui perguntar pro meu professor e ele falou, não, ele não vai aceitar, ele sabe que quem tem que fazer é você tem que fazer em você primeiro, para depois você fazer nele. E sabe o Isso é que interessante. é a questão da ressonância. É a convergência. O campo dele, né, o campo magnético dele e o seu, eles vão interagir para o tratamento. Se o seu estiver desequilibrado, ele vai recusar, porque ele não quer pegar aquilo de você. Não, E ele sente, né? Ele... né, também as pessoas no dia a dia. Tem gente que eles não gostam de jeito nenhum. Sim, sim. Eles sentem a energia. Desculpe, viu, Marcelinho? Não vi que você tinha levantado a mão, não vi. Não, eu levantei e tirei. Ah, então foi isso. Desculpa. Isso é uma questão prática, gente, para a gente nós estarmos sempre observando. Entrou um cliente para você atender, mesmo que já seja uma continuidade de um tratamento. Quando ele senta na sua frente, ou ele está na sua frente, tem gente que, quando recebe o paciente, vai lá, dá um abraço, oi, bom dia, como é que tá? Ou vai apertar a mão, não sei. A partir desse momento, começou a interação, a convergência dos campos. Nesse momento, começa o processo de convergência. E
a partir disso, nós, né, como terapeutas, temos que estar percebendo. São detalhes, às vezes, sutis, mas você percebe. Como é que foi o aperto de mão? Como é que foi o abraço? Como é que foi a resposta que ele te deu? O tom de voz, você já sabe se a pessoa está bem ou não. Exatamente. O olhar. Você vai lá na porta, vai abrir a porta para a pessoa e fala assim, oi, tudo bem? Ela fala assim, tudo bem. Então, você já sabe que o quê? Tem alguma coisa ali. E eu tenho, como terapeuta também, me proteger desde a entrada, desde a recepção. Então, pela prática, a gente vai tomando certas atitudes desde o recebimento, o acolhimento da pessoa. Esse momento do acolhimento, ele vai trazer já algumas informações para a gente. Ainda no aspecto... Né, Lu? O quê? Tem que ter paciência. E tem que ter paciência, né? Sim, tem pessoas sim. que exigem mais, sabe? Tem pessoas menos, né? Sempre quer a tua atenção, né? E daí a gente também tem que ter o equilíbrio para essa pessoa também não sugar a nossa energia. É o que eu estou falando, que antes de começar os seus atendimentos, você tem que se preparar. Se você está naquele dia que você não acordou muito bem, toma um banho de ervas, vai fazer uma meditação curtinha, vai ficar no sol, vai trabalhar consigo primeiro, mas tenha um respeito profundo consigo mesmo. E outra coisa, essa manifestação energética, que é quando os campos se entrelaçam, há uma reação em nível mental, em nível cerebral. Por isso que nós também temos que estar atento ao que começa a se passar na nossa mente, para saber se eu estou captando a informação ou se eu estou se eu estou recebendo o que está na mente do paciente. Porque há troca de informações imediatas. Tem experimentos científicos diversos feitos dentro de universidades mostrando que a distância não importa. Quando você se conecta com um indivíduo, as informações são transmitidas de um para os outros. Aí é até uma prática que a gente tem na constelação, mas nós podemos usar isso em todas as ferramentas, que vêm da neurolinguística, onde, quando eu termino o atendimento, eu digo, eu fico com o que é meu e devolvo o que é teu. Eu fico com o que é meu e eu devolvo o que é teu. Na constelação, a gente até diz, eu, Luiz Vicente Messano, filho de fulano e Beltrano, filho de fulana de Secano, fico com o que é meu e devolvo ao campo o que é do campo. Fico com o que é meu e devolvo ao campo o que é do campo. É simplesmente romper a ligação naquele momento. Os empatas, os chamados médiuns que são telepatas, mas, na realidade, eles têm um poder de empatia muito grande, eles se conectam muito fácil com outras pessoas e eles criam, cada um dentro do seu modo de perceber, eles criam métodos para desvincular. Nos ensinamentos de outras
linhas filosóficas, de outras linhas religiosas, eles também falam nisso. Por exemplo, o que é, na filosofia espírita, o obsessor? É aquele que vem, se conecta com você, e ele se conecta por quê? Porque existe ressonância, existe uma convergência vibracional. E aí ele consegue fazer a conexão. Pensar que as consciências desencarnadas não têm um campo vibracional, eles têm. E esse campo vibracional já está num determinado nível, onde eles conseguem fazer esse acoplamento muito mais fácil se há disposição da outra parte. Todas as pessoas que são muito presas nas suas ideias, no modo como elas enxergam as coisas, a gente vê muito disso no campo empresarial também. Onde as diretrizes da pessoa, para ela, são o que importa. E ela tem, então, gerando nela um determinado nível vibracional, que é o da matéria. Se vocês procurarem Estou pegando aqui. Se vocês procurarem no Google, colocam lá faixas frequenciais. E vocês vão encontrar que tudo tem uma faixa de frequência. Tudo tem um nível vibracional. Cada parte do nosso organismo tem um nível vibracional. Por exemplo, o sangue, ele tem uma frequência de 321,9 Hz. O pulmão tem uma frequência de 220 Hz. Você vai ligando isso e você vai vendo como que isso se estende no nosso sistema energético, nos chakras. Cada um dos nossos órgãos, eles são reverberados pela energia que está no chakra, no sistema energético. Vocês também podem verificar, por exemplo, que, principalmente, o sistema glandular é o que mais sofre variação. É o que mais sofre variação. Por quê? Porque ele interage imediatamente com o sangue. Para essas situações, onde, por exemplo, uma pessoa com uma doença mais grave, vamos dizer aí, uma osteoporose avançada, um câncer, um processo iniciando um processo de demência senil, de Parkinson. As origens disso, organicamente, estão lá nas células, lá nos elétrons, que, por alguma razão, tiveram alterações. E qual é essa razão? Ela sempre é emocional. Sempre é emocional. O quê, Ana? Um gráfico que a gente usa para mexer no DNA. É isso. Para fazer modificação do DNA da pessoa. Na radiestesia tem diversos gráficos que a gente pode trabalhar com esse nível mais sutil do organismo físico. Mas também esses gráficos têm que ser utilizados com muito cuidado por causa da intensidade da vibração deles. É como um medicamento, gente. Uma pessoa que está com câncer e ela vai fazer quimioterapia, ela não começa com a carga máxima de quimioterapia. Ela começa com uma carga mínima para ver como que o organismo reage e para aquilo ser detectado qual o resultado traz. Só que é uma forma agressiva
Já os gráficos não fazem isso, mas eles também podem ser emanados com uma carga energética que pode ser demais para o paciente, para o cliente. Por isso, de saber lidar muito bem com os biômetros. São os biômetros que vão nos indicar o tempo, a quantidade daquilo que vai ser trabalhado. Uma outra questão. Como é que você, em outras práticas, por exemplo, vou usar de novo o exemplo do reiki. Quanto tempo você deve ficar ali ministrando ou não? Não vai só pela teoria aplicada. Por quê? Gente, cada um de nós somos um indivíduo diferente do outro. Quem já fez apometria aqui? Alguém aqui já fez apometria? A apometria é uma ferramenta utilizada para fazer uma limpeza, para trazer uma ressignificação no sentido mais amplo do ser, que vai tratar diversas camadas vibratórias. E isso não é feito só em uma sessão. Quem usa muito isso são algumas casas espíritas mais holísticas, mais abertas. A proposta dessa forma de tratamento de terapeuta foi muito combatida mesmo dentro do meio espírita. Hoje já tem aí uma boa aplicação, mas o que isso tem a ver? É preciso fazer ajustes nos diversos níveis energéticos, no nível físico, vital, mental, supramental e o búdico superior. É preciso ajustar. E esse ajustar é o quê? Criar a ressonância adequada. Adequada com o quê? Com a energia pura, a energia primordial, a energia do divino. Entendam que quando a gente fala do divino, gente, nós não estamos falando de crença. É a manifestação da criação. É um treinamento que a gente tem que estar aprofundando, é um conhecimento que a gente tem que estar digerindo cada vez mais, até que a energia pura não seja entendida, percebida, sentida sob um codinome, porque esse codinome está impregnado das características do humano, do ego. E não estou falando do ego de forma negativa, não, porque o ego é bom. Nós temos que alimentar os nossos egos dentro de determinados limites, né? Detectar o que é positivo no ego e o que é negativo. Mas dentro dessa ação de identificar a fonte, nós temos que também, nós, terapeutas, estarmos cada vez mais planificados, preenchidos por essa energia pura, inteligente, sábia, poderosa, que carrega todas as informações, todos os conhecimentos. As civilizações mais antigas, bem antigas, celtas, atlântidas, ao início fugiu a palavra, na África, na Índia, onde não havia a impregnação dos conceitos e das separações feitas pelos homens, as manifestações eram muito mais fáceis de serem obtidas.
essa busca dessa convergência energética é também ir saindo de caixinhas que nós ainda temos. Caixinhas que ainda nos aprisionam, caixinhas que ainda nos limitam. E não se faz de uma hora para outra. Não vou dizer que é difícil. Não, não é difícil. Mas você tem que ser atrevido. Você tem que ser atrevido. Você tem que se dispor para fazer isso. Desconstruir, vejam bem, um exemplo, essa imagem de Deus. Não estou falando de imagem física, não. O arquétipo, Deus. Desconstruir isso, porque ele é a energia perfeita. Ele é a energia sábia, divina e poderosa que se manifesta continuamente. São as crenças limitantes, né, que eles chamam, né? É mais do que as crenças limitantes, Ana. Para quebrar isso, né? Aprofundar essa visão sobre nós mesmos, sobre isso que a Ana está falando, crenças limitantes. Que às vezes já vem da família, vem de, né, lá de trás, né? Pode vir de toda a sua ancestralidade. Pode vir de todo um conjunto que hoje se manifestou nesse elemento que nós estamos tendo hoje. Vocês veem que a própria ciência já concorda que antes do ser humano estar na Terra, já haviam outros seres habitando o nosso planeta. E não éramos nós. Então, existem aí uma série de condições que nos fazem chegar hoje sendo o que nós somos. E esse aspecto da formação do terapeuta, da utilização das ferramentas, nós temos que trazer essa vivência do que é essa convergência e do que é essa sincronia. Por que muita gente, quando começa a fazer atendimento, não consegue ter bons resultados? Num dia tem, com um paciente tem, com outro não tem, no outro dia não tem, e fica naquela oscilação. Primeiro, você tem que ver você mesmo. O seu conjunto, como é que está? O que é o conjunto? É o conhecimento, a sensibilidade, a prática, a observância e a clareza para entender. Do outro lado está um cliente, está um paciente. Qual é o estado dele? Em que momento, em que condição vibracional ele está? Qual vai ser a ferramenta que eu vou poder utilizar naquele momento? Qual é o plano terapêutico que eu vou montar para desenvolver, trazer essa cura, esse equilíbrio, essa liberdade para as pessoas? Para que isso possa estar trazendo sucesso para as nossas atividades, nós precisamos estar congruentes com a energia. Nós precisamos estar convergentes com a energia. Então, eu não posso ficar só no plano mental. Eu tenho que deixar que os planos superiores, vibracionais, também sejam acessados
por mim. Lembra que nós fizemos aquele exercício de aquecer as mãos e sentirmos a manifestação aqui no meio? Lembram dele? Esfrega as mãos, aquece bem as mãos e afasta. E devagar você movimenta as mãos, uma sobre as outras, uma de frente para a outra. Vai movimentando. Até que você comece a perceber o campo magnético que está aqui no meio. Isso é um treinamento de sensibilidade energética. E eu estou fazendo a convergência comigo mesmo. Eu provoco o aquecimento, porque aqui eu estou aquecendo os elétrons, gente. Eu estou aumentando a frequência vibracional. E eu afasto, e eu sinto aqui no meio das mãos. Claro que sentir a mão quente, você vai sentir mesmo, porque você friccionou. Mas o foco é o quê? Você sentir o campo aqui no meio. Você mexe, você sente como ele se manifesta. Como aquele exercício de estar virando as mãos, para que você perceba a energia, deixe com que ela interaja para vocês, para cada um de nós. Nós precisamos aprofundar essa relação de congruência, de nos juntarmos. Nós precisamos tornar vivencial essa correspondência, essa concordância, gerando harmonia, justeza. Com quem? Com a energia, para que eu possa oferecer isso para quem eu estiver atendendo. Pode parecer complicado, mas não é. Não é porque é disposição. Abra-se para isso. Mas abra-se mesmo. Como é que é esse abrir-se mesmo? Para a sua mente, para o seu pensamento. Desliga, deixe ser um ponto de recebimento. Deixe-se ser canal realmente. E isso a gente faz na prática, todos os dias, independente de estarmos atendendo ou não. Nós temos que ir gerando isso continuamente, dia a dia, em cada experiência do que eu estou vivendo. Bem na prática isso. Se você está lavando uma roupa, quando você esfrega lá, está esfregando a roupa, ou quando você está colocando a roupa na máquina e você liga a máquina, o seu pensamento, a sua ação de interação e convergência é do quê? Dê a ordem para a energia que está sendo manifestada ali. Limpe, purifique, traga o bem e o belo manifestado. Você está fazendo um arroz, está mexendo a panela. Aquele movimento que você está fazendo ali. Traga para ali a sua intenção da satisfação, do alimentar, do trazer força, sustentabilidade, em cada momento que a gente está fazendo. Seja do que for que a gente estiver fazendo. Porque a energia, ela está manifestada o tempo todo, em qualquer lugar, sobre qualquer situação. Quem diz que uma energia é boa ou é ruim
é a nossa dualidade dentro da terceira e quarta dimensão. Porque a energia, ela é o que é. Ela não tem um lado bom e um lado ruim. Ela é pura. Quem impregna a energia de uma coisa ou outra são as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Os diversos livros sagrados colocavam o quê? Que no início era tudo tranquilo, era tudo paz, era tudo uma manifestação única. E fomos nós que fomos criando separatividades. Nós deixamos de ter congruência energética. Eu ainda falava para um rapaz outro dia de uma empresa. Não adianta você dizer que você quer construir isso assim, assim, assado, se no seu interno, se nas suas atitudes internas, você só está pensando no lucro. Porque você só está reverberando o material. E, além do mais, quanto mais você só se foca no material, você está dizendo que o que você tem não é bastante, você está gerando a energia da escassez. Exatamente. Então, você corre, corre, corre atrás do negócio e sempre tem algo te derrubando por trás. Por quê? Porque não tem congruência energética. Porque não tem ressonância. É o exemplo que a Marcele colocou agora há pouco. Eu vou para fazer um trabalho de bioenergética no animal, aplicar um reiki no animal, e ele recusa. Por quê? Porque a energia dele é pura, porque não está envolta por pensamentos, por sentimentos, por julgamentos. Ele é puro, ele é instintivo, ele gosta de você, ele dá a vida dele por você, mas ele sente que você não está bem e ele corre. O gato mostra isso para a gente com uma facilidade enorme. Então, a congruência energética é o ponto onde nós vamos galgar a ascensão, o sucesso ou não. Porque chega num determinado ponto, se você não rompeu as cascas para que essa convergência possa realmente se manifestar, a energia, o universo, ele entende o que você está reverberando, a ressonância. E se você mantém isso por muito tempo, ele vai te dar o que você está reverberando. A energia pura, que contém tudo, que está em tudo. Vou até dar um exemplo. Gente, a energia do dinheiro, ele não detecta quem é bom, quem é mal, não. Ele detecta quem tem ressonância com ele, convergência com ele, e quem não tem. Como é que eu reverbero convergentemente para a questão do dinheiro? Eu tenho que gostar do dinheiro. Eu tenho que atribuir ao dinheiro o valor da construção, não da obtenção. Porque quando eu quero guardar, eu estou tirando o quê? A ressonância, porque eu estou trancando. O que é investir? É você tirar algo para construir alguma coisa. Em breves palavras, é isso. Você vai pegar algo que você tem para construir algo.
construir. Ou seja, eu reverbero, eu estou ressoando que eu quero expansão. Não é juntar e ficar aqui. Eu quero comprar um carro novo. Para que você quer comprar um carro novo? Ah, para que eu tenha mais conforto, para que eu possa ser mais respeitado, para que eu possa ser visto com outro olhar. Em alguma dessas situações, você está expandindo ou você está contraindo? Levem isso para todos os níveis. Quero comprar uma casa, quero comprar uma roupa. Para quê? Qual é a ressonância que nós queremos criar com isso? O indivíduo chega no atendimento e você pergunta para ele, o que te trouxe aqui? O que está te afligindo? Qual que é o seu problema? Olha o que eu já joguei na pessoa. Eu estou dizendo para ela que me considera um terapeuta, um curador, um transformador. Eu estou dizendo para ela qual é o teu problema. E aí ela responde para você, o meu problema é esse. Ela integrou aquela condição. Ela incorporou aquela condição. Então, dentro da convergência, eu tenho que até saber falar. Eu tenho que me reeducar até para pensar. Porque o que eu vou perguntar para o meu cliente? Qual a sua necessidade, meu amigo? O que te trouxe aqui? Por isso, a vivência terapêutica. Por isso, o aprofundar dos conhecimentos. Por isso, o digerir e fazer com que todos esses conhecimentos que a gente vai tendo, a gente traga isso para a prática. Ah, eu fiz reiki, eu fiz cristaloterapia, fiz isso, fiz daquilo, não sei o quê, teta healing, meta, barras, tá. Como é que você traduz isso na sua vida? Qual é a convergência do seu entendimento com a manifestação energética cósmica? Ser terapeuta, estar terapeuta, não é simplesmente fazer curso, não. E eu sempre digo isso. É um aprendizado contínuo. Você tem que dedicar um tempo para você, você tem que ter um tempo para você aprofundar os seus conhecimentos, as suas percepções, você tem que estar linkado com o momento que nós estamos vivendo, que as coisas todas estão se transformando, e eu tenho que ver esses sinais, por quê? Porque eu vou ter que escolher caminho. E muitas vezes o caminho não é o que o sistema está colocando. Isso eu posso dizer por experiência própria. Não é o sistema que vai nos libertar. Muito ao contrário. Nos nossos tempos atuais e um pouco ainda dos tempos futuros breves, o sistema vai tender a nos aprisionar. Está aprisionando. E como é que eu trago a minha vivência terapêutica para tudo isso? Observando, aprendendo com a congruência energética e com a ressonância. Porque senão eu viro simplesmente um
ferreiro, que pega o ferro bruto e vai martelar enquanto ele está quente, para ele obter uma forma e só. Querem colocar alguma coisa? Podem falar, podem abrir os microfones. Oi, Oli. Podem falar, gente, podem comentar. Se a Oi, cabeça... Luiz. Oi? Se a cabeça está muito cheia de coisa, prefere digerir isso, mas... Bom, gente, a minha parte hoje era esse o conteúdo que eu queria trazer, além da reflexão, essas exemplificações de como nós estarmos transformando as nossas práticas terapêuticas e nos tornando realmente agentes de transformação, agentes de cura, agentes de libertação. Ok? Você vai falar das novidades, né? Vou. Agora a gente vai falar das novidades. Lembrando que semana que vem tem a minha live com o Luiz, né? Daí eu vou explicar na prática o que o Luiz falou hoje. Eu vou aplicar a mesa para vocês entenderem como que faz essa parte, trabalhar com a energia do seu paciente, né? E nessa nova, na live da Ana, a gente vai mostrar as interações, por exemplo, da radiestesia com outras ferramentas, mas fica para lá. A outra novidade é o seguinte, para quem está participando aqui agora, terapeuta, né? Nós vamos sortear. A Ana vai pegar um aplicativo ali e a gente vai dar um número para cada um. E nós vamos sortear. Quem quiser, né? Sortear para quê? Para ter uma conversa com nós durante 1 hora gratuitamente. Para tratar do que você quiser. Mas vai ser 1 hora. E aí o sorteado, a gente agenda o dia e a hora para fazer esse atendimento. Aí, toda semana, nós vamos estar sorteando alguém para ter essa conversa com a gente. Certo? Então, vamos fazer o primeiro... quem está interessado, primeiro? Quem está interessado em ter essa conversa com a gente? Annelise. Eu. Na live, né? O quê? É importante falar que vai ser só quem está na live, né? Só para quem está na live. Eu. Annelise é 1, Marcela é 2. Quem mais? Sim? A Cláudia é a 3. A Renata é a 4. Eu acho que não foi a Cláudia que se manifestou ali, acho que foi a Renata. Teve a Cláudia também. Correto, Foi? Cláudia? Foi sim, eu também fui. Então, a Cláudia é a 4. Alguém mais? Então, guardou aí, ó. Annelise é 1, Marcela é 2, Cláudia 3, Renata 4. Põe lá no aplicativo e sorteia, Ana. Então, são 4 números, é isso? 4 números. Então, ó, eu tô fazendo aqui, tá, pessoal? 4 números eu vou sortear. Vamos lá. Número 3, gente. Cláudia. Ok? Então, Cláudia, você vai entrar em contato com a gente através lá do Interação para a gente marcar o dia e a hora, tá bom? Então, tá bom. Então, tá feito. E isso a gente vai repetir durante as próximas semanas, tá, gente? Todo mundo, eu acredito, vai ter oportunidade.
Alguma coisa mais, Ana? A apostila, né, Lu? Deixa eu Isso, mostrar isso. para vocês. Então, eu comentei da apostila, o que a gente quis com a apostila? É para ajudar a gente a manter aqui, para poder ensinar, né, o que a gente sabe a vocês, né? Então, a gente fez uma apostila, ela é sucinta, mas só aí vocês recebem 4 gráficos de radiestesia, né? Então, um gráfico desse, se você for comprar, é mais de R$ 20 digital, né, gente? De 15 a R$ 20, né, digital. Daí você tem que mandar imprimir, né? Se você for comprar o físico, é de 30 para cima. Então, nós fizemos essa apostila e o conteúdo que ela tem, daí fala todos os videozinhos que eu fui fazendo, né, semana passada, o que é a radiestesia, quais os benefícios da radiestesia, o que é o pêndulo, como calibrar o pêndulo. Ela tem um gráfico de calibração do pêndulo, que também eu vou fazer um videozinho para explicar como que vocês fazem isso. O que é o testemunho, né? O que são biômetros. Daí vem também um biômetro para você, um dos, né? Porque são vários biômetros. Vem um biômetro para você imprimir, para você começar a trabalhar também. Também eu faço outro videozinho explicando. O que são gráficos de radiestesia. Daí vem o gráfico desimpregnador, o gráfico decágono duplo, que esses dois são os principais, gente, que vocês têm que ter para começar. Daí vem o gráfico antidor e o gráfico Kate, né, nessa primeira apostila, porque terão mais apostila, tá? Então, assim, é uma forma de ajudar vocês, né, a começarem e nos ajudar a manter esse espaço aqui que eu acredito que está sendo bom para ambas as partes, né? A gente troca uma energia, um conhecimento muito bom. Não é isso. Gente, olha, por exemplo, a quantidade de biômetros que existe. Olha. E aqui não tem tudo, não. Isso aqui são biômetros só para a gente trabalhar com chacroterapia. Esses todos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gráficos, só para a gente trabalhar com chakras, fazendo a análise, a identificação das mais diversas situações que possam estar envolvidas com um chakra desequilibrado. E também vocês também vão ter a oportunidade de vir perguntar para nós, tirar a dúvida. Como que eu faço para usar tal gráfico? Como que eu faço para usar esse biômetro aqui? Entende? Coisa que você não tem em outros cursos, não tem uma pessoa prontamente para tirar a dúvida, né? Então, a gente achou importante agregar isso para vocês. Vejam, por exemplo, para chegar numa situação dessa, de trabalhar com uma mesa, isso aqui é uma mesa radiônica, eu tenho que conhecer cada um desses gráficos, o que eles potencializam, com o que eles trabalham, por que eu fui gerada essa forma, por que esses gráficos estão dentro de um decágono. Isso tudo nós vamos fornecer para vocês. Começou com essa primeira apostila que veio com os chakras básicos. Mas nós vamos chegar nisso. Como construir uma mesa? Isso falando de radiestesia, né? Por isso que eu fui explicando os gráficos ali, né? Alguns gráficos, para vocês entenderem a função de cada um. Porque daí, porque os gráficos de radiestesia é a base da mesa radiônica. Exatamente. E para eu chegar até a trabalhar numa mesa radiônica quântica, já é um outro aspecto. Não, e tem outra também. Às vezes você faz a mesa, trabalha a mesa para o teu paciente e de repente surge uma coisa inesperada. Fala, Ana, eu tô aqui morrendo de dor de cabeça. Ou, sei lá, fez uma cirurgia inesperada. O que você pode fazer se ele já está na mesa? Não, você vai pegar o gráfico e vai colocar ele no gráfico antidor.
Só que antes disso tem toda uma preparação do testemunho, gente. Ele é muito importante. Por isso que eu falei, os gráficos ali de desimpregnador e o decágono duplo servem para limpar o testemunho e depois potencializar ele. Então, você faz o testemunho no papelzinho, escreve o nome completo da pessoa, tem que ser o nome completo, certinho, e a data de nascimento, porque a energia vai diretamente para aquela pessoa. Aí você coloca no desimpregnador para tirar as energias, você vai lá no biômetro de tempo e vê quanto tempo você deixa limpando lá. Aí você pega o gráfico do decágono duplo, você coloca o testemunho lá também, deixa agindo lá e vai lá ver quanto tempo tem que deixar, para depois poder trabalhar em cima da pessoa. Tá? Na radiestesia, a gente usa o testemunho, né? E a importância do testemunho. Quando eu coloco lá o indivíduo e os dados dele, e que eu vou colocar a intenção, o desejo, o pedido, eu tenho que saber escrever isso muito bem. Não é simplesmente colocar lá, eu quero prosperidade. Não, não é só isso. Eu quero cura para minha unha encravada. Não é isso. E isso a gente também faz com todas as outras ferramentas. Quando eu vou fazer o reiki, quando eu vou abrir uma mesa, quando eu vou tratar sobre qualquer ferramenta, como é a minha forma, pensamento que eu estou manifestando. Testemunho é isso. É eu manifestando, eu, terapeuta, manifestando a necessidade do meu cliente-paciente. É isso que nós queremos. Tremenda, né? Uma responsabilidade tremenda. Você pode acabar com a vida da pessoa se você não souber mexer. Exatamente. Então, tem que ter uma responsabilidade tremenda e fazer assim com amor, né? Querendo ajudar. Bom, gente, acredito que pelo nosso objetivo hoje, nós fechamos o conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer aspecto que queira discutir, nós estamos abertos, seja lá no canal, no WhatsApp, lá na interação, ou seja, nos chamando também no particular. Tá bom? E quem quiser apostila, né? Se quiser procurar a gente ali, pedir, ou chamar a gente no particular, e a gente passa as informações e já passa o arquivo para vocês. Isso aí. Gratidão pela presença de todos, por nos ouvirem e por estarem nos permitindo cumprir com os nossos compromissos de vida. Gratidão a todos. Eu que agradeço. Boa noite, obrigada. Tchau. Boa noite, professor. Obrigado pelo ensinamento. Fiquem bem. Paz e bem a todos.